que a paciência tem a ver com acomodar ou conformar, qual é o verdadeiro significado da paciência? E como ela pode nos ajudar com as nossas provas? É sobre isso que a gente vai falar na nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. A gente vai só aguardar um minutinho para dar tempo do pessoal chegar na live, né? Enquanto isso, já vamos nos conectando ao Criador, esquecendo por alguns instantes das nossas aflições materiais e nos concentrando na mensagem do Evangelho da noite de hoje, né? Então, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, agora às 20 horas, seja muito bem-vindo e que a espiritualidade nos ajude e nos ampare com esse nosso humilde estudo da noite de hoje. A gente vai abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9. O capítulo 9 é o capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E a gente vai fazer a leitura do item 7, a paciência. A paciência está lá no capítulo 9, item 7. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura, vamos dar início à nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde estudo do Evangelho. Vamos abrir aqui com a paciência. Boa noite, Karen, boa noite, pai, mãe, boa noite todo mundo que está entrando aqui, juntamente no início da nossa live. E já vamos para a leitura do item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrer. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. E aqui cabe muita reflexão, né? A primeira consideração que a gente deve fazer aqui é o seguinte. Aqui está falando assim, nessa live da paciência, agora nós esperamos um pouquinho o carro de som passar. Mas enfim, aqui está dizendo assim, que a dor é uma bênção. Aí você pensa assim, a dor? Como que a dor pode ser uma bênção? E ainda mais enviada por Deus a seus eleitos. Pera lá, vamos entender melhor isso. Por que a dor deve ser considerada uma bênção? A dor é um mecanismo pelo qual nós temos a oportunidade de regenerar as nossas faltas morais que ainda carregamos em nossa alma eterna. Muito se diz, principalmente no meio espírita, sobre a dor ser vinculada ao que fizemos de errado no passado, em outras reencarnações. E claro, existe mesmo essa origem nas dores do corpo e da alma. Mas não podemos deixar de considerar que muitas das dores que sofremos não são pelo que fizemos de errado, e sim pelo que ainda fazemos de errado. E há uma diferença enorme disso. Não é pelo que a gente fez de errado no passado, e sim pelo que a gente continua fazendo de errado no presente, que muitas dessas dores ainda estão presentes. Então tem esse fator de alerta na dor. Essa placa de sinalização é enorme, indicando que essa rota não está legal, né? Que às vezes, para não errar novamente, é preciso parar, diagnosticar, né? Principalmente os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas aspirações, para onde queremos chegar com as atitudes que estamos tendo agora. O que é que a gente está plantando, né? É compatível com aquilo que a gente quer colher, né? Então a dor serve para esse sinal de alerta, essa placa enorme de alerta. Boa noite, Marcelina, boa noite, Júlio, sejam bem-vindos à live. E é interessante quando a gente fala sobre todas essas nuances que a dor representa para o ser encarnado aqui na Terra. Isso nos faz abrir uma outra reflexão. Eu abro essa reflexão dizendo o seguinte, já que a dor é uma bênção, vamos pensar agora o seguinte, né? Já que a dor é uma bênção, né? É uma coisa que deveria nos reposicionar a caminhada. É para isso que serve a dor nesse sentido, para nos reposicionar na caminhada buscando a evolução moral. Já que ela é uma bênção,
Por que que essa dor, às vezes, é insuportável ao ponto de, ao invés de nos ajudar, nos alertar, o que ela faz é nos atrapalhar, porque a gente cai em desespero? Por que que essa dor vem em maneira tão grande que ela vira até um desespero? Boa noite, Cicinha. Boa noite, Gilda. Lobila. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E aí a gente pensa assim, por que que essa dor às vezes vem nessa intensidade tão grande que nos desespera? Será que é a intensidade da dor que está nos desesperando? E a gente diz aqui o seguinte, a questão é que se conseguimos compreender que Deus é justo e misericordioso, então tá, a gente já tem que partir desse pressuposto. A gente entende que Deus é justo e misericordioso. Então, por mais difícil que seja, também temos que entender que essa dor que Ele enviará será sempre na proporção das forças e capacidades que cada um tem de lidar com ela. Por isso, é importante cada um buscar uma maneira de suportá-la sem ceder ao desespero. E claro, para isso, muitas das vezes, temos que engrandecer o nosso ser para que ela não se mostre maior do que realmente é. É aquela velha máxima, né? Os nossos problemas, eles vão ficar sempre do mesmo tamanho, a tendência é que até eles aumentem. Então, quem tem que crescer e ficar maior do que eles somos nós, né? As nossas capacidades de suportar essas dores e resolver esses problemas, não como castigo, mas sim como se passos fossem em direção de uma melhora na nossa moral, no nosso intelecto, buscando então esse reino de paz e felicidade, onde estarão então os eleitos, né? Os espíritos mais superiores nos aguardam, mas ainda não temos credenciais de lá estar, exatamente por não ter esse suporte moral para lidar com essas atribulações que se apresentam, né? Então a gente continua dizendo que cada um no seu canto padece seu tanto, né? Só quem sofre pode saber a intensidade daquele sofrimento. Mas em linhas gerais, o Evangelho nos passa a instrução que às vezes vai doer mesmo, mas a intensidade do sofrimento pode ser maior ou menor, dependendo da nossa atitude perante essa dor que se manifesta, né? Então ninguém tem a autoridade de falar ou julgar a dor do outro. Ah, porque você está sofrendo por uma coisa pequena, por exemplo. Ninguém tem essa autoridade. Ninguém pode fazer esse julgamento, porque só quem está ali que sabe o tanto que está sofrendo. Mas a gente tem que entender que vai doer. Agora, a manifestação dessa dor, ela vai depender da intensidade que a gente regula para aquela dor. Porque às vezes a gente consegue, a gente tem ferramentas, né, mecanismos de fazer com que essa dor seja menor. Mas nós mesmos, o nosso proceder, ele às vezes fica ali cutucando aquela ferida, cutucando aquela dor. E isso faz ela ficar cada vez maior, cada vez mais insuportável, né? Muitas das ocasiões em que a vida se faz dolorosa na Terra é por conta de que nós a tornamos mais dolorosa do que ela realmente é. O nosso procedimento com a própria vida, devido ao nosso estado ainda moralmente vacilante, impede que observemos o valor e o verdadeiro brilho que a vida nos oferece. Nós tendemos a buscar um reino de paz e felicidade, mas não estamos ainda na condição de entrar nesse reino. Afinal de contas, a paz que temos está a uma contrariedade de virar desespero. A felicidade que buscamos não é nem um rascunho perto da verdadeira felicidade da alma. E na verdade, se a gente for parar para pensar, ser feliz significa ser bom, é sinônimo. Ser feliz é ser bom. Ninguém impede a gente de usar a bondade, seja lá em qualquer situação que a gente esteja enfrentando. Mas um grande problema é que a gente, embora o Evangelho seja essa grande lição de amor e bondade, que é aplicável a todas as criaturas, a gente insiste no erro de querer aplicar o Evangelho aos outros, e nunca, ou quase nunca, a nós mesmos. A gente sempre acha um jeitinho, né, de querer aplicar aquelas máximas do Evangelho no próximo. Ele está fazendo errado, eu não. A gente quase nunca ou nunca consegue aplicar em nós mesmos.
é aquela coisa que às vezes a gente vai exemplificar da seguinte maneira. Às vezes a gente abre o Evangelho e lê uma leitura, lê o título da leitura e fala, essa leitura aqui, ó, mas ela serviria para o fulano, né? E não, ela não serviria para o fulano. Talvez serviria também para o fulano, mas de imediato ela serve objetivamente para você, porque foi você que abriu aquela leitura, né? Então, muitas das vezes, a gente tem essa dificuldade em aplicar essas lições de amor, de verdade, né, de bondade, mas também de disciplina, de responsabilidade do Evangelho em nós mesmos. A gente sempre encontra um jeito de aplicar no próximo e isso é um erro, né? É um tempo que a gente tem perdido, porque a gente não consegue mudar o outro, né? A gente consegue estender a mão, mas a gente não consegue fazer com que ele ande. É ele que tem que andar com as próprias pernas, né? Então, seguindo aqui ainda no Evangelho, o Evangelho nos ensina que a prece e a fé são dois ingredientes que juntos formulam verdadeiros medicamentos para o espírito, dando suporte e capacitação analgésica contra as dores da alma e também energia suficiente para evitar a fadiga das frustrações que se apresentam. Então a gente tem aqui esses dois recursos que sozinhos já são fantásticos, mas juntos tem uma potencialidade enorme de nos auxiliar e também de auxiliar o próximo, que se encontra talvez em situações piores do que a nossa, né? Quando a gente tem a prece e a fé juntos, temos ali recursos, temos ali verdadeiros medicamentos para a alma, né? Então a gente volta a ler aqui o Evangelho agora, né? Que a gente fez tantas considerações, a gente volta agora para a leitura do Evangelho. Capítulo 9, item 7, para quem está chegando agora, tá? Então ele diz aqui o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Aquela de perdoarmos a aqueles que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e assim porem à prova a nossa paciência. Então isso aqui está escrito no Evangelho, né? Item 9. Aliás, item 7, capítulo 9, sobre a paciência. Interessante ele falar aqui que a paciência é uma caridade, né? Interessante, porque a paciência é sim uma caridade, né? A gente já até fez muito post aqui sobre isso, aqui no Fé, né? E sempre que se fala em caridade, já se imagina um caldeirão de sopa, uma cesta básica, uma ajuda para algum necessitado, e isso é sim, né? Uma caridade. Desde que esse auxílio parta do nosso sentimento, do nosso coração, é uma caridade sim, é uma caridade genuína. Mas temos várias outras faces dessa abençoada virtude moral, né? A caridade está também quando temos paciência com todos aqueles filhos que Deus coloca em nosso caminho. Por maior ou menor que sejam as contrariedades que eles venham a nos criar, a gente sempre tem a opção de utilizar de paciência para com o próximo e assim fazer dela uma caridade que beneficiará o nosso convívio coletivo, né? Então é importante a gente entender, a gente estabelecer que a caridade, que é caridade, a gente ter paciência, né? Para conosco e também para com o próximo. A gente continua a leitura do Evangelho, né? Percebam que a gente fazendo a live sozinho, a gente tem que ler e comentar. Então, às vezes eu vou mais rápido, às vezes eu dou uma parada, então vocês vão falando aí. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser fazer alguma percepção, pode ficar à vontade aqui nos comentários, tá? Eu tô percebendo aqui que eu tô com a tendência de ir mais rápido, tá? Mas é porque realmente quando não tem o outro para fazer a live junto, a gente acaba que fica meio solto mesmo. Mas é só fazer um comentário aqui, qualquer coisa que a gente pare e ler, beleza? Continuando aqui a nossa leitura, ele fala o seguinte: a vida é bem difícil, bem eu sei,
né? A Karen diz o seguinte: ter paciência não é fácil não, viu? E é engraçado, porque a Karen é um posto de paciência, né, Karen? Mas pior que ela é mesmo, ela é muito paciente, a Karen. É muito difícil, né? É um exercício constante ter a paciência, desenvolver a paciência, né? Mas é importante que a gente saiba que a gente está fazendo a nossa parte, né? Mediante as limitações que ainda temos. A gente não pode querer, né, amanhã acordado ser mais paciente do universo. Não tem como, né? É o nosso melhor, né? Não é o melhor do mundo. Se for, ótimo, mas não é necessário. É o nosso melhor. É ser amanhã melhor do que fomos hoje, né? Mas é difícil mesmo, né? Ainda completa o seguinte, ainda mais no mundo de hoje. O mundo de hoje tem exigido muito mais paciência, né? Eu acho que, né, moralidade à parte, né? A gente tem que entender que com essa tecnologia de mensagem instantânea, de WhatsApp, de rede social, existe uma cobrança muito intensa, né, sobre a nossa presença, né? Praticamente não existe mais paz, né? Sempre tem alguém nos procurando, a gente está sempre devendo uma resposta para alguém. É preciso ter muita paciência para lidar com esse mundo de hoje, realmente. De vez em quando eu quero explodir alguém, diz a Karen. Karen, não exploda ninguém, viu? Por favor, segura, viu? Não exploda, tá tudo bem. Então a gente continua aqui agora, com essa leitura ainda do Evangelho, quando ele diz assim: a vida é difícil, bem eu sei. Olha pra você ver que interessante, o Espírito se coloca na condição da gente aqui que está encarnado. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Muito importante isso aqui, né? E a gente diz o seguinte: a paciência é remédio que alivia as nossas dores. Afinal de contas, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se vira a cabeça para baixo, né? Então há um número grande de bênçãos que compõem a nossa estadia aqui na Terra. Por mais que aqui não seja um local eleito para a felicidade plena, a jornada com a paciência nos faz entender que existem motivos para sorrir e para chorar, se alegrar e se entristecer. A questão é que cada um de nós tem que procurar fazer a sua parte, né? Dando mais atenção àquilo que nos causa bem, conforto, segurança, alegrias, motivos para alimentar a nossa resignação e não desanimar dos nossos projetos. E ele continua a leitura dizendo: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes a expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Assim ele termina, né? Essa mensagem de um espírito amigo está no Evangelho segundo o Espiritismo e foi recebida na França em 1862, né? E aqui a gente faz um ponto de reflexão sobre Jesus. Jesus deve ser um modelo e guia para tantos aspectos, né? E não poderia ser diferente quando o assunto é paciência. Afinal de contas, ele nada tinha a penitenciar no plano material. Mesmo assim, foi para todos um exemplo de como a paciência é aliada da justiça e da fé. Da fé naquilo que vai além dos nossos limitados conhecimentos. É acreditar naquilo que Deus nos propõe, né? Sem mesmo a gente ver, né? E na obra Livro da Esperança, que é a psicografia de Chico, Emmanuel nos deixa a seguinte recomendação: Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhes foram endereçados, ele preferiu aceitar a cruz do que ter que aplaudir o erro ou ser conivente com o mal. Agora a gente imagina
A paciência é necessária para ver que está tudo errado, mas ao invés de ser conivente ao erro, persevera na paciência, confia no Pai, confia no plano, confia no processo e segue sereno. E claro, enquanto isso sofre duros golpes. Então esse é Jesus, esse é o nosso modelo, é o nosso guia, né? E aí agora a gente já vai para a conclusão desse nosso humilde estudo da noite de hoje. A gente só vai beber uma água. Que a gente até secou a goela de tanto falar. Vamos lá. A gente acostuma atribuir a palavra paciência a centenas de sensações e sentimentos que nada tem de fato a ver com ela. Às vezes, só de pensar na palavra paciência, já vem aquele sentimento de frustração, que tem que esperar, que não vai ser no tempo que a gente quer, que vai ser ruim, né? Que é um tempo indefinido que teremos que esperar. É isso, é espera. Atribuímos que a paciência é o mesmo que espera. Mas não é bem assim. É isso que a gente está tentando trazer aqui hoje. A paciência é, na verdade, um recurso que devemos desenvolver para amenizar nossas dores e sofrimentos. Ela é uma virtude abençoada que, quando a experimentamos, ela nos coloca numa posição de maiores perante os nossos problemas. Ela nos dá uma perspectiva que nos permite avaliar com maior cuidado, com mais razão e menos emoção as atribulações que estamos passando. Assim, a gente consegue identificar melhores soluções para os problemas, sem desespero, sem agonia, sem ruído externo de obsessão ou mesmo ruído interno, de ego ou de orgulho. Essa é a paciência, né? E é isso, né? Nossa leitura foi bem petitinha hoje, a gente já vai encerrar aqui, agradecendo a espiritualidade que nos ampara, que nos protege e patrocina esses pequenos momentos de estudo que temos junto ao Evangelho. Agradecemos a todos também que estão acompanhando o nosso Caminhos do Evangelho toda quinta às 20 horas, né? Os que estão desde o início, os que deram uma passadinha rápida, os que vão assistir pelo YouTube. A gente agradece a todos, né? E que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós, hoje e sempre. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.